importante existe dentro deste primeiro capítulo de Filipenses, que Paulo vai escrever esta carta. O tema desta carta vai falar da alegria de viver por Cristo. E a igreja de Filipos foi fundada, se você depois se você for querer descobrir mais sobre a igreja de Filipos, é só você ir lá em Atos capítulo de número 16, vai falar sobre a igreja de Filipenses. Lá em Atos 16, a gente vai ver como a igreja de Filipenses foi fundada por uma equipe, Paulo, Silas e Timóteo. E Lucas também. Atos foi escrito por Lucas, e Lucas vai dizer nós. Essa equipe não foi só uma equipe de cooperadores, como eu quero nomear ela também de equipe dos bem-aventurados. Pega aí, segura. Não esqueça disso. Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. O quarteto da bem-aventurança. Eles estão fundando a igreja de Filipenses, lá na Macedônia. Não foi fácil para Paulo e sua equipe dos bem-aventurados. Não foi fácil. Ele é preso, ele é açoitado. Mas como pode uma igreja que foi fundada debaixo de lágrimas, debaixo de surra, espancamento, ser chamada a epístola da alegria? Né? Para pensar. Ali Paulo conhece uma mulher por nome Lídia, de Tiatira, na cidade de Tiatira, que comercializava em Filipos. Ali ele conhece ela e ela os convida para sua casa, para louvar ao Senhor lá, para abrir uma congregação. Ali o carcereiro é alcançado, mas tudo debaixo de surra, debaixo de lágrimas. Paulo percebe que essa igreja é uma igreja obediente. Paulo percebe que essa igreja é uma igreja que vai buscar a Deus, que queria pregar o evangelho de Jesus Cristo. Paulo percebe que essa igreja é uma igreja amorosa, é uma igreja atenciosa. Apesar de ser nova convertida, mas é uma igreja que está no fervor, na comunhão. A igreja está obedecendo a doutrina dos apóstolos, no partir do pão. E isso dá motivo suficiente para Paulo escrever o testemunho dessa igreja. Não se esquecendo que ela foi fundada na estratégia de Deus, no lugar certo que Deus ordenou a Paulo, e também foi debaixo de açoites. Essa igreja buscava sempre dar atenção ao seu mestre, ao seu pastor, ao seu missionário. O que ela fazia? Ela enviava onde quer que Paulo estivesse, ela enviava donativos, enviava ofertas para que o ministério de Paulo viesse ser próspero, para que o ministério de Paulo viesse ter a devida atenção, o devido carinho, o devido amor. Não foi fundada de qualquer jeito, ela foi fundada debaixo de açoite, de lágrimas, de obediência na palavra de Jesus Cristo. Paulo trata de 3 problemas menores dessa igreja. Primeiro, o desânimo dos crentes ali, por causa da prisão prolongada de Paulo. A igreja era uma igreja que se entristecia com o sofrimento do seu líder. Era uma igreja que se preocupava com o bem-estar do seu pastor. Tanto que eu já falei lá que ela enviava donativos para onde Paulo estava fazendo a obra. Era uma igreja que cuidava do seu líder. Segundo, Paulo vai tratar das pequenas sementes de discórdias que estava sendo semeada, plantada, espalhada entre 2 mulheres da igreja. Você vai observar isso no capítulo 4, versículo 2, e no capítulo 2, do 2 ao 4. Terceiro, Paulo vai escrever para essa igreja nova convertida, mais amada e amável. Ele vai escrever também na intenção sobre as ameaças de deslealdade, sempre presente entre as igrejas, por causa dos mestres judaizantes e dos crentes de mentalidade terrena. Paulo vai escrever por alguns motivos à igreja de Filipe, com intenção de alegrar os crentes, porque os crentes estavam tristes por causa da sua prisão, que foi prolongada, por causa de problemas que estavam acontecendo entre as mulheres,
E por causa da deslealdade, das mentalidades de crentes naquela igreja, líderes naquela igreja, influentes naquela igreja, que tinha mente terrena, que as suas coisas estavam, que as suas ideias, que os seus objetivos estavam na terra. Mas em meio a esses assuntos, Paulo tem um assunto principal, que é o que a gente leu no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8. Paulo vai tratar da alegria em meio a todas as circunstâncias da vida. Vamos falar da alegria do viver em Cristo. E esse é o tema que a carta oferece. A verdadeira alegria de estar em Cristo. Isso vai depender muito do ponto de vista, irmãos. Tem gente que enfrenta provações. Vamos abrir um parênteses aqui para fazer uma aplicação secundária. Existem pessoas que enfrentam uma provação de um modo tão ruim. Provação para ele sempre é ruim. Provação para ele nunca presta. Provação para ele sempre é Deus cobrando. Provação para ele é sempre Deus tratando. Provação para ele é sempre Deus se vingando, julgando, né? E ele não encara isso de uma forma positiva. Ele não encara a aprovação de uma forma de que Deus está no controle de todas as coisas e que todas as coisas contribuem para o bem. Então vai depender muito do ponto de vista de como essa pessoa está encarando a aprovação. Cada um tem o seu ponto de vista em questão de provação. De repente, que para você ou para alguém é uma aprovação e é uma catástrofe, para Paulo está dizendo que ele se alegrava nisso. Porque ele sabia que o evangelho estava sendo propagado através dessa prisão, através desse sofrimento. Então vai depender muito do ponto de vista de como você tem enxergado essa aprovação. De repente, essa aprovação que chegou na sua vida é para glorificar o nome do Senhor. Mas como você não conseguiu enxergar além, você acha que Deus está te cobrando alguma coisa. E muitas vezes não é isso, crente. A alegria em meio a todas as circunstâncias. Paulo, ele vai saudar. Ele vai primeiro se identificar como Paulo e também seu amigo Timóteo, escrevendo aos Filipenses. Ele vai dar graças ao Senhor. Ele vai dar paz aos crentes, e ele vai falar que essa paz vem da parte de Deus. No capítulo 1, versículo 1 e 2, ele vai dizer: graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Ele vai saudando, irmãos. Saudar com a paz do Senhor não é simplesmente passar na rua e levantar a mão e passou, balançar a cabeça. Não, essa paz aqui que Paulo está dando é uma paz real. Paulo está saudando a igreja com uma real, com uma verdadeira paz que está em seu interior. Ele está preso, mas ele está em paz. Amém, crente? Ele está preso, mas ele está em Cristo. Ele está preso, seu corpo físico, mas a sua mente, mas o evangelho não estava. Mas o que ele pregava não estava preso. Por isso ele vai dizer: eu estou em paz. Mas é uma paz real, não é uma falsa paz. Nós temos se deparado com muitas pessoas saudando com a paz, mas é a paz da boca para fora. Nós, irmãos, devamos ter a paz que excede todo o entendimento. A paz que te faz dormir em paz. A paz que te faz levantar em paz. A paz que te faz andar na rua em paz. E trabalhar em paz. Viver com a sua família em paz. Ter amigos em paz. Glória a Deus. Essa é a verdadeira paz que Paulo está saudando os irmãos. No versículo 3, Paulo vai dizer: eu dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Imagina comigo, um homem preso, o apóstolo está preso com as suas prisões, ele está na cadeia por causa do amor de Jesus Cristo, mas ele está glorificando a Deus de dentro da prisão por quem está solto, por quem está livre do lado de fora. Irmãos, isso não é para qualquer um. Eu está na provação, e mesmo na minha luta, na minha provação, dá glória a Deus por quem está na bênção, por quem está na vitória, por quem está do outro lado, por quem está livre.
É o amor de Cristo. Mas não é somente o amor. Nós vamos falar daqui a pouquinho o que se trata isso, que é o tema da carta. Se Paulo está dando glória a Deus, dando graça a Deus pela vida dos irmãos, por lembrar dos irmãos, Paulo está em paz, satisfeito. Paulo está feliz. Paulo está em Cristo. Paulo está em Deus. Porque não é um desafio você se alegrar com os que se alegram. É mais fácil chorar com os que choram. Você não sabia disso não? É mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. É muito mais fácil nós irmos num enterro ou ir resolver um problema que está acontecendo na casa de um irmão, para chegar lá, ditar a regra na vida dele, para chegar lá, dar conselhos a ele, que isso é bom, é legal, é bom. Se vir da parte de Deus é bom. É muito mais fácil nós irmos lá, dar um abraço e não fica triste não, estou aqui contigo. É muito mais fácil do que o irmão contar uma bênção e você ter que ir lá no culto de ação de graça e dizer glória a Deus pela vida do nosso irmão. É um desafio. Ele está dizendo, não interessa se eu estou preso, não interessa se eu estou em cadeias, em prisões, não interessa o que esteja acontecendo comigo, não interessa. Eu só quero saber que eu estou dando graça a Deus pela vida de vocês. Todas as vezes que vocês me veem à memória, irmãos, nós temos que lembrar dos nossos irmãos. Não podemos nos esquecer. As nossas provações não podem deixar-nos esquecer dos nossos irmãos. O verso de número 4. Fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Irmãos, olha o que Paulo está escrevendo aos irmãos filipenses. Olha o que ele está escrevendo. Fazendo sempre com alegria. A alegria aqui é o tema da carta. A alegria aqui é a alegria da salvação. A alegria de experimentar uma vida nova com Cristo. A alegria aqui, a alegria que está estampada no rosto, no coração, está carimbada na mente de Paulo, no coração do apóstolo, é a alegria de ter conhecido o Jesus Cristo Salvador. É a alegria de ter experimentado o novo nascimento. É parte integrante da nossa salvação em Cristo. É a paz e prazer interior de Deus Pai. Ou seja, Paulo está expressando aquilo que está dentro dele para com os irmãos em Filipos. Ele está dizendo: eu dou graça ao Senhor por você, fazendo sempre com alegria. Irmãos, a satisfação de orar pelo próximo está estampada no rosto do apóstolo, nas palavras do apóstolo. Será que temos essa satisfação, essa alegria de orar pelos nossos irmãos? Isso flui de dentro, isso sai de dentro, isso está sendo expelido, está tendo uma reação. Que tipo de reação, quando lembramos dos nossos irmãos, a gente está tendo? É alegria? É dúvidas? É tristeza? É decepção? Porque o apóstolo está se expressando aqui de uma forma especial. Primeiro, a alegria está associada à salvação que Deus concede em Cristo, com a palavra de Deus. Você só pode sentir a alegria pelo seu irmão quando você vai orar por ele, se você tiver a palavra de Deus no seu coração. Segundo, a alegria flui de Deus com um dos aspectos do fruto do Espírito. Observa essa. A alegria, um dos frutos do Espírito. Interessante que Paulo aqui está orando. Orar para os dias de hoje já é um desafio. Suplicar pelo nosso irmão, mas aqui Paulo não está somente orando, Paulo está orando com alegria. Paulo está expressando aqui, irmãos, não tem ninguém vendo Paulo orando. Paulo está preso.
Paulo está sozinho, não tem holofotes aqui, não tem cartazes, não tem divulgação, não tem plateia, não tem multidão. Essa alegria aqui é real, irmãos. Essa alegria aqui é oculto entre ele e Deus. Aqui não tem mãos estendidas, Senhor, meu Deus e Pai, ó Deus, Criador do céu e da terra, aquelas mãos levantadas para que as pessoas observem, ouçam os jogos de palavras. Não. Essa alegria aqui flui do interior e não tem ninguém vendo. Terceiro, a alegria como deleite na presença de Deus e nas bênçãos da redenção não pode ser destruída pela dor. Se Paulo está, por um lado, preso, isso não impede dele se alegrar. Entenda comigo, por favor. O resultado que Paulo e Silas teve quando estava preso, a dor que eles estavam sentindo foi transformada em quê? Em louvor, em adoração, em oração. Eu oro e você canta. Eu vou louvar e você vai cantar. Eu adoro e você vai orar. A dor não pode ser maior do que a alegria. A nossa aprovação não pode ser maior do que a nossa alegria. Tá entendendo, crente? As nossas tribulações não se comparam ao peso de glória que há de se revelar. Essa alegria é o prazer de estarmos na presença de Deus, independente que se a conta chegou, a despensa está vazia, porque o apóstolo vai dizer mais adiante, ela tem que ser maior do que essa dor. Lembra eles na prisão? Eles vão louvar e adorar, com açoite, apanhando, gemido, com dores, prisões, lá dentro do cárcere. Mas eles estão o quê? Adorando, porque a dor não pode ser maior do que a nossa alegria. E por ele experimentar isso, olha o que ele falou no capítulo 4, no versículo 12. Sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Versículo de número 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, a alegria nunca foi menor do que a dor na vida do apóstolo. E Paulo está dizendo, no versículo de número 4, fazendo sempre com alegria. De vez em quando, quando o parafuso aperta, a gente perde logo a alegria, né? A gente fica logo chateado, quer largar Jesus. Quando o parafuso aperta, a gente esquece de louvar, esquece de orar. E muitas vezes a gente coloca como prioridade a murmuração. A alegria tem que ser maior. Pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Aqui há uma perseverança da igreja de Filipenses, porque a igreja de Filipenses não é fogueteiro, não foi fogueteira. Soltou fogos e saiu correndo. Começou bem e terminou na carne? Não. Terminou mal? Não. Paulo está dizendo, a atenção que vocês me deram desde o primeiro dia continua sendo a mesma até hoje. Isso significa que a igreja de Filipos é uma igreja perseverante. Não desanimou amanhã, não, tô meio, né? Não, é uma igreja que persevera. É uma igreja que luta, que insiste. É uma igreja constante, é uma igreja que vai adiante, é uma igreja que vai sempre avante. E essa é a ordem de Cristo para com a sua igreja, ir adiante. É uma igreja que não desiste. Paulo está dizendo no versículo 5, pela vossa cooperação no Evangelho. O Evangelho aqui é a participação do poder de Jesus Cristo, do poder de Deus que está operando na vida dos irmãos. A igreja está participando do poder de Deus na vida de cada um dos irmãos. O Evangelho aqui engloba a ação do Espírito Santo sobre a igreja. A contribuição na comunhão, com a comunhão dos irmãos ali, é o Evangelho de Jesus Cristo. Está acontecendo ali o quê? Se um irmão recebe uma bênção, a alegria.
Se o irmão está triste, há um consolo. Se o irmão está precisando de alguma coisa, há uma ajuda. Se o irmão... Aqui é uma comunhão, aqui é o Evangelho. Paulo está dizendo, vocês são participantes do Evangelho. Não é somente ir para a igreja. Eu vou lá domingo. Não, eu vou lá na terça, na quarta-feira. Não, eu vou lá na sexta-feira. Não, isso não é ser participante do Evangelho. Ser participante do Evangelho é sofrer com os irmãos. É padecer com os irmãos. Somos um só corpo. Estamos em um só corpo. Cristo é o cabeça. Quando um irmão sente, eu também sinto. Isso é ser participante do Evangelho. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Então no versículo 5, ele vai dizer, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. É claro que Paulo está falando das ofertas que estão chegando, que seu cooperador Epafrodito está trazendo, as boas novas que seu cooperador Epafrodito está trazendo. Mas a igreja em si é uma igreja participante, cooperadora no Evangelho. Será que a gente não entende que nós não fomos chamados para ir à igreja? Somente ir à igreja. Eu não estou falando que você não deva ir para a igreja. Não é isso. Não me entenda mal, não é isso. O que eu estou dizendo é que você tem que ir além do que ir à igreja. Você tem que ser participante. Você tem que ser cooperador de Cristo. Você tem que ser instrumento de Cristo. Você tem que dar frutos dignos de arrependimento. Você tem que se mover. Você tem que prestar para alguma coisa. Procure ser participante do Evangelho. Seja crucificado com Cristo. Existem pessoas que vão à igreja, mas eles não fazem nada. Eles só querem ir lá pedir. Achando que lá é banco. Achando que lá distribui cesta básica. Achando que lá vai ganhar alguma coisa. Ei, seja participante do Evangelho de Cristo. Seja crucificado. Sinta as dores de Cristo. Carregue em você as marcas. Mas eu não sei o que eu vou fazer dentro da igreja. Procure saber, irmãos. Leia a Bíblia. Procure teu pastor. Procure teu professor. Você não sente vontade de trabalhar na obra, não? Se tiver medo, nós vamos orar por você para que esse medo caia por terra. Se for tímido, nós vamos trabalhar para que você não seja mais tímido. Mas preste para alguma coisa na obra de Deus. Seja vaso de honra. É isso que o apóstolo está sentindo. No versículo 5 ele está dizendo: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até... irmãos, não tem coisa melhor do que a gente olhar e dizer, não, esse está comigo, esse está junto. Versículo de número 6, ele vai dizer, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou, esse é fiel. Aquele que ele está dizendo é Deus. Esse é fiel. Aquele que começou a boa obra, ele não só começou, como ele está trabalhando, ele continua agindo. E ele vai até o fim, porque ele é fiel. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até os dias de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós. Olha o que Paulo está sentindo, a alegria. Isso é justo. Porque quem é a igreja? Ele está julgando a igreja, está dizendo, quem é a igreja? É uma igreja perseverante, é uma igreja fiel, é uma igreja feliz, é uma igreja que ajuda, é uma igreja que abraça, é uma igreja participante do Evangelho, é uma igreja que sofre as dores, é uma igreja que está chorando junto comigo, é uma igreja que está sofrendo junto comigo. Como tenho por justo sentir isto de vós, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós foste participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Paulo funda a igreja por uma ordem de Deus, sobrenatural, por uma estratégia de Deus, sobrenatural, glória a Deus. E desde o começo, a igreja tem sido participante do Evangelho, ou no Evangelho, junto com o seu líder. Existiam alguns que na próxima oportunidade eu vou falar.
Existiam alguns que atrapalharam. Não era somente esse mar de flores. A igreja estava passando por situações difíceis. E na próxima oportunidade eu falo. Mas aqui, no capítulo 1, Paulo vai expressar a sua alegria. Ou seja, Paulo poderia começar se lamentando. Ele tinha de tudo para isso. Chateado, angustiado, triste por causa das suas prisões. A dor não seria maior do que sua alegria. O tema da carta é a alegria de estar em Cristo, de viver por Cristo. Paulo começa dando glória a Deus, dando graças a Deus. Deus, versículo 8, possa ser testemunha do que sentimos pelos nossos irmãos. Que Deus nessa manhã possa ser testemunha do que sentimos pelo nosso irmão. Que Deus nessa manhã possa ser testemunha da nossa alegria que temos de viver na presença dele. Que Deus nessa manhã possa nos abençoar por misericórdia, porque nós somos também participantes no Evangelho de Jesus Cristo.